Caros irmãos, queridas irmãs, neste 25º domingo do tempo comum, nós escutamos a parábola do administrador desonesto. Essa parábola pode nos causar certo estranhamento, porque alguém pode ter a impressão de que Jesus está elogiando a desonestidade daquele administrador, a sua esperteza, mas não é disso que se trata. Nós podemos fazer alguns outros exemplos para compreendermos do que Jesus está falando. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser saudável, que quer perder os quilos, ficar mais magra, ela precisa se submeter a um regime que geralmente é bastante rigoroso. Uma pessoa que quer ter um corpo bem definido, fazer musculação, se submete a uma disciplina rígida, rigorosa. Se você quer passar em um concurso público, numa prova, um vestibular, a pessoa precisa estudar muito. De repente os amigos estão saindo, se divertindo, indo para as festas, e ele está lá estudando horas e horas por dia, porque ele tem um objetivo, ele tem um foco. Ele quer passar naquela prova e ele precisa de estudo. Então ele abre mão de fazer outras coisas para se dedicar àquilo que é mais árduo, mais difícil, postergando assim a sua recompensa, não fazendo aquilo que lhe dá uma recompensa imediata, aquilo que é mais prazeroso naquele momento, para obter um benefício posterior. Se uma pessoa quer tocar um instrumento, quer ser um bom pianista, um bom violonista, também precisa se dedicar muitas horas a treinar o seu instrumento, a ensaiar o seu instrumento. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu vou ter que abrir mão de comprar coisas que eu gosto, que eu quero, de ir a lugares para economizar dinheiro, para poupar dinheiro, fazer economia e poder então comprar aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito, que custa mais. Então, às vezes eu vou passar diante de uma vitrine, vou querer muito comprar uma coisa, mas eu tenho um objetivo, eu quero comprar aquele carro, eu quero comprar aquela casa, então eu poupo, eu me sacrifico, eu faço renúncias. Até para se cometer um crime, é necessário planejamento. A gente hoje fala muito em crime organizado, né? Até o crime é organizado. Para fazer um assalto, quando alguém quer fazer uma vingança contra alguém, ou cometer um adultério, as pessoas se planejam. Elas criam todo um planejamento, uma estratégia para conseguirem aquilo que querem. E é nesse sentido que Jesus conta essa parábola do administrador desonesto, que quando foi descoberto pelo patrão, o patrão descobriu que o empregado, que era responsável de administrar os seus bens, estava passando a perna nele, deixando ele para trás, decidiu demiti-lo, mandá-lo embora. E ele percebeu que sairia com uma mão na frente, outra atrás, demitido por justa causa. E agora? O que vou fazer? De mendigar tenho vergonha.
Para cavar não tenho forças. Era preguiçoso. Ele não queria trabalhar, né? Então ele percebe esse senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me garantir para o futuro. Ele chama os devedores do seu patrão e dá alguns descontos para eles. Um abatimento na dívida. Você está devendo 100 barris de óleo? Senta depressa, pega a tua conta e escreve 50. Deu um desconto grande. Por quê? Assim ele estava fazendo um agrado. Quando ele fosse mandado embora, ele podia pedir um favor, de repente ser contratado por aquela pessoa a quem ele deu aquele desconto, a quem ele favoreceu, né? Então Jesus nos diz assim, que os filhos deste mundo são espertos nos seus negócios. As pessoas estão dispostas a se sacrificarem, estão dispostas a fazerem renúncias, seguem uma disciplina rígida, rigorosa. Elas se planejam, elas se preparam para conseguirem aquilo que desejam, como nos exemplos que eu dei. Para ter um corpo bonito, para ter um corpo saudável, para passar numa prova, para conseguir comprar alguma coisa que deseja muito, que precisa. E os filhos da luz? Nós estamos dispostos a sacrifícios, a renúncias, para salvar a nossa alma, para progredir na virtude, na santidade, para alcançar o reino dos céus? Porque quando se trata de outras coisas, nós temos essa disposição. Mas quando se trata das coisas de Deus, infelizmente, muitas vezes nós vamos pela lei do mínimo esforço. A gente vai pelo princípio do não precisa. Então a gente faz apenas aquilo que é a nossa obrigação, às vezes nem isso. E o nosso tempo, as nossas energias, nós acabamos gastando mais com outras coisas não tão necessárias. É bom que a gente cuide do corpo, que a gente cuide da saúde, que nós tenhamos o necessário para viver com dignidade. Agora, o nosso corpo é mortal, é corruptível. Se nós tivéssemos tanto zelo, tanta dedicação, tanto entusiasmo de buscar as coisas do alto, quanto nós temos para outras coisas do nosso dia a dia, nós certamente seríamos muito santos. Por isso Jesus termina dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Claro que as pessoas querem dinheiro por aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o dinheiro proporciona conforto, bem-estar material, prazeres. Só que se esse for o foco da minha vida, o centro da minha vida, se vivo buscando satisfazer os meus desejos, necessariamente eu acabarei desprezando a Deus e desprezando o meu próximo. Porque o amor exige contrariar-se, o amor exige sacrificar-se. Então por isso não é possível servir a Deus e ao dinheiro. É uma armadilha. A cobiça, a ganância, a avareza é uma armadilha que faz com que a pessoa busque muitas coisas
mas acabe negligenciando aquilo que é essencial. Por isso muita gente diz que não tem tempo para Deus, para a igreja, para a oração. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, como se quem vai à igreja, quem reza, não trabalhasse, não fizesse nada, né? O tempo é sempre uma questão de prioridade, daquilo que tem valor, daquilo que nós damos importância na nossa vida. É sempre uma questão de prioridade. Então, quando as pessoas elegem o dinheiro como a coisa mais importante da vida, ela só tem tempo para isso. Às vezes, nem para a família tem tempo. Quando muito, eu vou à missa no domingo, já está bom demais. Não, eu já cumpri a minha obrigação, fui à missa dominical, cumpri o preceito, né? E pronto, agora o resto da semana é meu, para eu me ocupar de todas as outras coisas. Se até o crime é organizado, como a gente disse, né? Por que é que você não se organiza para ter vida de oração? Por que é que você não se organiza, você não se disciplina para ter tempo de rezar, para ter tempo de praticar obras de misericórdia? Porque, novamente, quando alguém quer se vingar de outra pessoa, ou quer fazer coisa errada, se planeja, cria uma estratégia para conseguir aquilo. E para fazer o bem, a gente não se planeja? Para ajudar alguém, para visitar um doente, para dar atenção a alguém que precisa de um conselho, de uma ajuda, para praticar obras de misericórdia, a gente não se planeja, a gente não se organiza, a gente fica esperando que a oportunidade apareça, caia na nossa frente. Então, a nossa vida espiritual exige também, como tantas outras coisas, ordem, planejamento, disciplina, estratégia, sacrifício, renúncia. Porque para outras coisas que nós queremos, nós fazemos assim. Nós temos que, para a nossa vida espiritual, no que se refere à nossa salvação, ter aquele mesmo senso de urgência do administrador desonesto, que agiu com esperteza, a fim de prover o seu futuro. Eu vou ser mandado embora, ficarei desamparado, preciso fazer alguma coisa para não ficar na rua. O que é que nós estamos dispostos a fazer para não nos condenarmos, para alcançarmos a salvação, a santidade? Uma doença física, uma doença corporal nos preocupa? A gente faz de tudo, se submete a todos os tratamentos. Tem gente até que tem mais condição, vai procurar tratamento em outros países, porque claro, ninguém quer morrer. Então, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me curar da minha doença. E quando se trata das doenças espirituais, e quando se trata da morte eterna, da morte da alma, então nós teríamos que ter a mesma dedicação, o mesmo interesse, o mesmo entusiasmo que nós temos para outras coisas. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Se nós nos consideramos filhos da luz, então os negócios que nos interessam são os relativos à nossa alma. Buscar as coisas do alto, o reino dos céus, a vida eterna. Então vamos pedir a Jesus, nesta Santa Missa, que nos dê
essa esperteza, essa sabedoria de escolher a melhor parte, de darmos valor, de darmos importância àquilo que realmente merece a nossa atenção e de estarmos dispostos a empregar todos os nossos esforços para termos uma vida que seja agradável a Deus, para progredirmos em virtude, em santidade e assim conquistarmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.